Meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos começar a partir de agora a nossa escola bíblica dominical. Você que está conosco, acompanhando aí diretamente de sua casa, eu convido a você para orar conosco. E também a você que está aqui no templo, convido a ficar de pé para que nós possamos orar ao nosso Deus nesse momento todo especial de mais uma escola bíblica dominical. Queremos convidar o pastor Ivanildo Costa para orar conosco nesta manhã. Em seguida, nós iremos convidar o grupo varonil para cantar os hinos congregacionais e após os hinos congregacionais, nós iremos já trabalhar a questão da leitura devocional, a leitura deste trabalho com a nossa irmã professora Maria Helena, que estará fazendo a leitura conosco, e em seguida o bispo Antônio Tarcísio Barro estará orando após a leitura deste momento todo especial. Saúdo a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por ter chegado até aqui na tua casa nessa manhã. Senhor, queremos te agradecer pela noite que o Senhor nos deu, pela nossa família, Senhor, que tem estado de pé, Senhor, que o Senhor tem cuidado. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Senhor, nesse início de escola, Senhor, de trabalho, aqui nós pedimos a tua bênção, Deus querido, por cada um de nós, pelos nossos professores, pelos alunos, por todos que estão ouvindo, assistindo esse trabalho, Senhor, aqueles que estão em casa. Nós pedimos a tua bênção desde já e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. O grupo varonil também tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com um poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar, em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar, e começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas a falar o que mandou trazer. Os ricos
Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus. Os que nos ouvem através da live, Deus abençoe o seu coração, aquebrante e prepare para ouvir a voz de Deus nesta manhã, através da ministração dos nossos professores. Nossa leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos, querido Deus bendito, engrandecido sejas para todos sempre. Te bendizemos, ó Deus amado, por mais uma manhã, mais um domingo, Deus, que Tu nos dás, a nossa escola dominical. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor da glória, porque Tu és o Senhor, o Deus eterno, altíssimo e todo-poderoso. Pai, nós te rogamos pela nossa escola, estende a Tua boa mão, faz maravilhas, nos ajuda, meu Deus, a estar sempre em temor e tremor diante de Ti. Abençoa os nossos professores, que estarão ministrando nesta manhã, meu Deus. Fala aos corações, usa-os como instrumentos vivos nas Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, dando prosseguimento com a nossa escola bíblica dominical, quero convidar nesse instante o presbítero Irani Benício e o pastor João Maria para tomarem aqui assento nos lugares reservados, para que daqui a pouco possamos já introduzi-los na questão do ensinamento nesta manhã. Meus irmãos, estamos aqui numa escola bíblica compartilhada e também de maneira semipresencial. Você que está nos ouvindo aí através dos serviços de internet, da Rede Mundial de Computadores, possa estar compartilhando, interagindo, louvando a Deus, acompanhando aí a nossa escola através da nossa transmissão e também acompanhando, discutindo com a sua família, apresentando aí as suas temáticas e também aprendendo uns com os outros. Se você tiver alguma questão, fala conosco, comenta e também compartilhe, evangelize através do seu Face. E aqui nós estamos obedecendo o que diz a palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se durante esse momento de ministração do ensino, algum irmão, alguma família, algum querido amigo quiser a oração, é só também deixar os seus comentários no Face e aqui nós estaremos orando por você e sua família. Meus irmãos, lição de número 2 com a temática a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo da nossa lição diz assim:
Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9 e 31. E nós temos também já algo interessante nessa nossa nova revista, que é a verdade prática, que diz assim: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. É o Espírito Santo que faz isso por nós. Então, nesta oportunidade, nós temos por objetivo, você que é aluno da Escola Dominical, você que participa conosco através da sua presença aqui também em casa e aonde quer que você esteja, em Fortaleza, Recife, São Paulo, no Brasil inteiro, porque a nossa escola tem tomado uma dimensão muito grande, não somente local, mas também de maneira nacional. Pode interagir conosco mandando aí a sua saudação para nós, através da transmissão. E nesta manhã nós temos 3 objetivos a falar, a comentar, a trazer ao conhecimento dos nossos irmãos e amigos, alunos e professores da nossa escola. Primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então, esses 3 pontos aqui nós estamos já trabalhando dentro da primeira lição. Nós vimos aqui na questão da introdução. Quero fazer aqui a pequena ponte com a introdução e já passar para os nossos irmãos professores que já estão aqui à disposição. Nós aprendemos na lição anterior que o Espírito Santo é a pessoa da terceira trindade e que ele tem agora uma atuação nessa dispensação da igreja ou na dispensação da graça. O Espírito Santo agora nós vamos vê-lo num processo de salvação da humanidade, na edificação dos crentes e na edificação também da igreja como um todo. Essa é a nossa deixa para os nossos debatedores, nossos irmãos que estarão aqui ensinando. Jesus disse que não nos deixariam órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Antes era sobre os crentes, sobre os chamados, os convocados, isso na contexto do Antigo Testamento. Porém agora o Espírito Santo está nos crentes, não está mais só sobre os crentes, mas está também nos crentes, na sua vida íntima, capacitando-os concedendo dons, concedendo condições espirituais para vencer e para lutar e defender e levar a mensagem do Evangelho. Então, nesse primeiro ponto, os crentes passam a viver a experiência do Espírito Santo no dia a dia. E no nosso primeiro ponto, que está a cargo do presbítero Irani Benício, e em seguida, devido a uma questão de cunho maior, eu estarei mediando o segundo ponto e o terceiro ponto será debatido pelo nosso pastor João Maria. Então, nós vamos ver agora a explanação do nosso irmão professor Irani Benício, o Espírito Santo como promessa, como se efetivou o cumprimento dessa promessa na vida da igreja, na vida dos crentes. A oportunidade agora está com o nosso professor Irani Benício. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é muito expressa acerca do Espírito Santo, e fazendo aí uma ponte entre a última lição e essa lição, nós vimos na lição anterior que o Espírito Santo, ele traz algumas características que são inerentes à Trindade, né? Algumas características comuns nas 3 pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Ele traz essas características. Algumas características que nós
observamos no Espírito Santo que está contida nas outras duas pessoas é vontade. O Espírito Santo, ele em si tem a sua vontade, e a sua vontade está em culminância com a do Pai e a do Filho. Se a gente observar acerca desta vontade, o que podemos identificar? A vontade de que o povo de Deus caminhe em concordância com a palavra de Deus, que o povo de Deus caminhe observando os ensinamentos, aprendendo o ensinamento, e aí entra esta ação do Espírito Santo de ensinar, de orientar, de dirigir, né, de guiar o povo de Deus, de guiar a igreja do Senhor. Então, a vontade do Espírito é que o povo busque, é que o povo se aproxime de Deus, é que o povo viva essa vida de santidade que é comum à igreja. A vida de santidade, a santificação é algo que é comum à igreja, e é vontade do Espírito. Também é vontade do Espírito que o povo, em todos os momentos, em todos os lugares, viva essa vida de testemunha de Cristo, vivendo um testemunho verdadeiro, um testemunho impactante, inclusive porque o nosso testemunho reflete aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivenciamos enquanto igreja. O Espírito Santo também tem sentimentos, né? Ele se alegra e também ele se entristece. E aí a gente vai ver isso também nas outras duas pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, este sentimento de tristeza, sentimento de alegria, né? Quando o povo se aproxima de Deus, quando o povo vive a vontade de Deus, quando o povo atenta para a palavra de Deus, quando o povo compreende a palavra e recebe a palavra, abrindo o seu coração, nas três pessoas da Trindade existe este sentimento de alegria, né? de gozo, de regozijo, porque a própria palavra nos revela que há mais alegria nos céus, e alegria nos céus, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Então, essa alegria nos céus, e nos céus estão anjos, arcanjos, querubins, o Pai, o Filho, né? O Espírito também por sua onipresença, o qual está em nós fazendo morada. Então, o Espírito Santo, ele é este ser que compõe a terceira pessoa da Trindade e que exprime estas qualidades inerentes às outras duas pessoas da Trindade, né? Desejo, vontade, sentimento, né? São comuns às outras duas pessoas da Trindade. E aí, nesta lição, nós vamos especificamente falar sobre este Espírito Santo que foi prometido por Deus para uma tarefa, ou para tarefas específicas. E aí a gente vai observar que esta promessa, ela existe não de forma aleatória, né? Prometer sem ter um fundamento é algo que não tem, é algo sem fundamento, né? Prometer sem fundamento é muito vago, é aleatório, é uma coisa sem raiz. Mas quando Deus promete enviar o seu Espírito, e que esse Espírito, denominado de Espírito Santo, estaria com os seus, e aí a gente vai ver esses três momentos, né? Nós vamos ver o momento da promessa, nós vamos ver o momento da ação do Espírito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, onde ele estava agindo de forma específica para uma tarefa específica em algumas pessoas especificamente, não poucas, e na nova dispensação, no Novo Testamento, aí após a presença de Cristo e a sua ascensão, agora não mais de forma individual em algumas pessoas, mas em todos aqueles que creem, em todos aqueles que recebem, em todos aqueles que se convertem. Então a promessa, ela foi feita, e ela foi feita exatamente porque havia um plano. E esse plano que vem de Deus,
E a gente, lendo a palavra, a gente vai entender um pouco, e aí a gente vai entendendo a essência desse plano. Basicamente, ali, de princípio, a gente vai compreendendo que o plano de Deus é que o homem viva para adorá-lo, é que o homem viva para exaltá-lo, é que o homem viva para celebrar o seu nome, é que o homem viva para glorificar o seu nome. Com a presença do pecado, com a existência, a manifestação do pecado, esse plano não é frustrado. Pelo contrário, ele é continuado. O plano, ele é continuado. E aí agora a gente vê um direcionamento específico para Israel, e aí a gente vai ver a manifestação e a ação do Espírito em pessoas de forma específica. Mas o Espírito Santo, por ele está dentro desse plano, e ter sido prometido por ter como base, como fundamento esse plano, ele vai estar lá na criação, ele vai estar lá na fundação, ele vai estar em toda a existência do ser humano. Aliás, ele vai estar em toda a eternidade. Desde a eternidade e por toda a eternidade, ele vai estar presente. Então, o plano, ele existe, e o plano é um plano de salvação, ele é um plano de chamada do povo à comunhão, à presença de Deus. E aí, o Espírito Santo, ele está imbuído ou envolvido dentro desse plano, ele está intrinsecamente ligado a esse plano, e ele vai agindo eu vou chamar aqui de fases. A primeira fase, eu vou chamar aqui de duas, que é a primeira fase, pensando aqui no Antigo Testamento, quando ele vai agir na vida dos reis, na vida dos profetas, na vida daquele que Deus quer que ele se manifeste. E aí a gente vai ver que não somente nos reis, não somente nos profetas, mas também para alguns trabalhos específicos. Por exemplo, os artífices, que foram chamados para produzirem os vasos da casa de Deus, do templo, quando Deus orientou, determinou que o templo fosse feito e deu todas as diretrizes, a palavra nos diz que o Espírito Santo foi lá e capacitou os artífices. Então, para a obra da criação dos vasos, para criar os vasos, é preciso o Espírito Santo ir lá e inspirou aqueles homens, que não foram poucos, a construírem os vasos, né? A gente vai ver também o Espírito Santo se manifestando no direcionamento. E aí a gente vai ver no direcionamento político, no direcionamento militar, dando as estratégias, dando a compreensão, mostrando a melhor forma de agir, por onde ir e, claro, no final de tudo, redundando em uma vitória naquele contexto, naquela situação, naquele momento. Mas em se tratando de promessa, o Espírito, ele não poderia, ele está dentro da promessa, mas ele não poderia vir ou manifestar-se de forma, vamos dizer, coletiva. Quando eu digo coletiva, no povo como um todo, sem antes haver a manifestação do Messias. É como se nós nós víssemos manifestações distintas. A gente vai ver a manifestação do Pai na criação, no diálogo ali com o primeiro casal, com Adão, com Eva. Nós vamos ver o Pai dando as direções, dando a direção a Noé, dando a direção a Abraão, dando a direção a José, dando a direção a Jacó, dando a direção, e ali já está na ação o Espírito de forma específica. E nós vamos ver a manifestação do Filho, o Messias sendo encarnado, e agora Deus encarnado, o Filho manifestado e implantando a sua igreja. E o que é maravilhoso a gente observar que o Messias, ele, durante o seu tempo de ministério, ele está ali agindo na também presença do Espírito Santo, também nesta comunhão com o Espírito Santo, também nesta manifestação do Espírito Santo. E quando ele vai ser recebido, quando vai ser assunto aos céus,
ele reforça essa promessa. Não vos deixarei órfãos, né? Enviarei o Consolador, que agora vai se manifestar, não mais de forma específica, mas em todos os crentes. Não uma manifestação sobre, mas uma manifestação no, né? Não sobre os crentes, mas nos crentes. Não sobre o povo, mas no povo. E essa manifestação nesse povo é não de forma distinta, mas em todos aqueles que creem, em todos aqueles que recebem. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer, né? Não é um plano qualquer. Os nossos planos, eles podem ser frustrados, os nossos planos, eles podem ser cancelados, anulados, não ser executados. Mas esse plano no qual o Espírito Santo estava intrinsecamente envolvido e encarregado de estar presente nele, era um plano que veio de Deus, oriundo desde a eternidade, e que, por ele ser oriundo de Deus, desde a eternidade, a sua execução ela seria, sim, executada em todas as suas minúcias, em todos os seus detalhes, né? Em todos os seus sentidos. O plano de Deus, ele seria executado em todas as suas minúcias. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras, e de diversas maneiras. Ele anunciou de diversas formas, pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Então, dentro do plano de Deus estava a aproximação do povo consigo, ou reaproximação do povo com ele, com o próprio Deus, a comunhão, a restauração dessa comunhão do povo com Deus, e essa restauração de comunhão leva a uma vida de adoração, leva a uma vida de santificação, de busca, de servidão, né? Leva a uma vida que agrada a Deus, essa é a vontade de Deus, e está dentro desse plano. E dentro desse plano está também a redenção do povo, a redenção da ação do pecado, a redenção do pecado da vida do povo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. O Messias vai, mas também vai o Espírito. O Messias vai ser assunto, o Espírito continuará. Porque o povo precisa da direção, né? O povo precisa do direcionamento, da condução. E não é uma condução qualquer, é uma condução em toda a verdade. E essa condução ela é exatamente realizada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler em Isaías, por exemplo, 42, 1 e 2, que diz o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Né? A promessa do Messias, a promessa do restaurador, juntamente com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 61 de Isaías, o versículo 1, onde o Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui já é um direcionamento diretamente para Cristo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa é uma profecia referente a Cristo, que o próprio Cristo vai manifestar, e nós vamos ver isso lá na frente, quando ele está no templo, pega o livro da lei e lê exatamente no capítulo 61 de Isaías, trazendo ali a todos os presentes uma identidade, né? Uma identidade, que ele é aquele do qual a profecia referenciava. E aí
o que a gente vai observar é que o profeta, ou Deus vai usar o profeta e dizer, ele não está lá só, o Espírito do Senhor está sobre ele. Então, aí uma presença múltipla do Filho e do Espírito, e em nenhum momento Jesus negou essa presença, em nenhum momento Jesus abdicou dessa presença ou falou da inexistência dela. Pelo contrário, em todos os momentos, e aí nesse próprio texto, quando ele volta a falar, ele vai referenciar, ler esse texto fazendo referência, não porque ele queria, mas de uma forma para que o povo pudesse entender, e era como se costuma dizer, uma deixa para que o povo pudesse compreender que ele era o Cristo, do qual Isaías estava falando. Ali estava a presença do Espírito Santo. Então a promessa, ela existia, ela existe desde a eternidade. E por ser uma promessa de Deus, ela se cumpre, né? Ela se cumpre. Na antiga aliança há uma diferença da atuação do Espírito Santo, antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, como já citamos, capacitação de pessoas para obras específicas, né? E aí a gente vai ver o Senhor falando, chamando e fazendo questão de deixar escrito que aqueles chamados, eles eram capacitados pelo Espírito para aquilo que eles estavam sendo direcionados a fazer, a realizar, né? Então havia capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, liderança, e aí a gente vai entender, agora a gente vai entender que esse profeta era um ofício que homens eram escolhidos e Deus os capacitava e o Espírito Santo estava sobre eles para aquele ofício. E a ação e o ofício e o dia a dia, o cotidiano daqueles profetas era, dentre outras coisas, orientar os líderes, orientar os reis acerca do que eles deviam fazer. Os reis, quando precisavam de uma palavra de Deus, de uma direção, eles iam ao profeta. E o profeta tinha a palavra de Deus. E o profeta tinha a mensagem de Deus, o que a gente chama de recado de Deus, né? O profeta, ele recebia de Deus a orientação, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles, com a tarefa específica de que eles entregassem as mensagens, a orientação, as profecias acerca do que viessem a acontecer, e aí a gente lendo os profetas a gente vai compreender isso, como também dos reis, né? Como nós já falamos, para o direcionamento acerca daquilo que eles deveriam fazer, né? Acerca do que eles deveriam fazer. Nós vamos ver, e aí uma ação do Espírito na vida do profeta, e tomando como base o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, quando ele vai à casa de Davi, dos pais de Davi, e ele vai com o objetivo, vai na direção de Deus, para escolher ali, dentre aqueles, um que haveria de ser o rei em Israel, e esse seria o homem segundo o coração de Deus. O texto diz, então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Até então, Davi era um filho de Jessé, cuidador de ovelhas, que estava lá, era um homem temente, mas ele era um homem temente, um israelita que vivia a prática da palavra. Mas a partir daquele momento em que ele é ungido, o texto deixa bem claro, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor agora estava sobre Davi. E aí a gente vai conhecer as manifestações, e daí para frente a gente conhece a história. O que a gente precisa entender é que o Espírito do Senhor estava sobre Davi a partir do momento em que ele foi ungido. Depois Samuel levantou-se e foi para Ramá.
Então, o Espírito do Senhor, ele está lá no Antigo Testamento, escolhendo, capacitando pessoas específicas para uma tarefa específica. Essas habilitações espirituais eram espirituais. Aí a gente vê profecias, revelações, milagres, né? Habilidades para a liderança militar e também para liderança política. E aí faz bem aquele, mesmo em meio a esta condição política moderna, pós-moderna, que se atenta para o Espírito Santo, que se atentar para buscar em Deus a direção, né? Porque, embora na antiga aliança essa orientação ela fosse especificamente em Israel, mas hoje aqueles que servem a Deus e que se detêm no caminho do Senhor e têm o Espírito Santo, eles podem e devem, e como devem, buscar a direção do Senhor para as ações e decisões no âmbito da política. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador está associada à volta de Jesus ao céu. Enquanto Jesus estava manifesto, o Espírito Santo estava com ele, estava nele. E no povo, o povo estava apenas crendo, muitos crendo. Porém, quando ele é assunto, né, quando ele é recebido, ou antes dele ser recebido, ele faz a promessa do envio do Consolador, do envio do Espírito Santo. E nós, enquanto igreja, devemos olhar para isso e dar glória a Deus, porque a gente vai parar um pouco para refletir acerca dos apóstolos e dos discípulos. Enquanto Jesus estava ali, Jesus estava com eles, a presença de Jesus reforçava a confiança, reforçava a fé, reforçava a alegria, né? Mas Jesus havia sido recolhido aos céus, ele foi assunto aos céus, porém ele deixou a promessa, e a promessa, os que ali ficaram, creram na promessa. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Vou enviar o Consolador. E eu fico imaginando, a Bíblia diz que mais ou menos 120 estavam no dia de Pentecostes, mas cerca de mais de 500 pessoas contemplaram a Cristo ressurreto. 120 aproximadamente creram e estavam lá buscando. 120 receberam, aproximadamente cerca de 120 receberam. Foi confirmada a promessa da manifestação do Espírito Santo foi confirmada. E agora o Espírito Santo está não mais sobre, mas está neles. Está neles. Para onde eles vão, o Espírito não vai atrás deles, não vai na frente, não vai sobre, vai neles. E Paulo vai tratar de confirmar isso, dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A promessa feita desde a eternidade, a promessa existente desde a eternidade se cumpre no dia de Pentecostes, onde o povo reunido vai buscar ao Senhor, está lá orando, e eles estão orando, continuamente estão orando. Não é um dia, não são 2 dias, 50, 40 dias, né, de oração. Estão lá orando, estão buscando. Se vai ser 40, 50, 100, não importa, eu creio na promessa. E a promessa se cumpriu. Nós não temos a presença física de Jesus, mas temos o Espírito Santo que está dentro de nós. O Consolador que esteve manifestado lá no dia de Pentecoste está na vida da igreja até hoje e estará com ela até a eternidade. Que Deus continue nos ajudando, nos fazendo compreender que a promessa foi cumprida. Amém.
Graças a Deus pela palavra bem explícita ao nosso coração e para você, prezado irmão que está aí. Antes de nós darmos continuidade aqui com o segundo ponto, eu quero convidar a nossa irmã Ana Célia, que vai louvar ao Senhor. Enquanto você que está em casa aí toma um pouquinho de café, um copo d'água e volta para a tela do Facebook para continuar assistindo, participando, compartilhando da nossa escola dominical. Aleluia. Eu sou da amada igreja do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora eu me alegro desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto e livre de todo mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Amém? Meus amados irmãos, dando prosseguimento, nós iremos agora trazer o segundo ponto de nossa lição. O Espírito Santo consola e ensina. Já vimos aí a atuação do Espírito Santo enquanto promessa, trazendo a consciência aos homens da promessa messiânica, trazendo também que o Espírito Santo era participante da aliança feita com a humanidade. E também, com essa aliança, sempre tem também promessa, sempre tem conserto, sempre tem palavra de fidelidade. E aqui foi demonstrado muito bem pelo nosso professor presbítero Irani Benício, que diz assim, na síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que o presbítero falou aqui tem essa síntese desse primeiro ponto. E agora, aconteceu o Pentecoste. Por quê? Porque agora o Espírito Santo é tido como aquele que consola, como aquele que ensina. Quero trazer de volta a memória de vocês que estão aí de posse da revista e também lendo a Bíblia, que lá no versículo 7 da leitura feita nesta manhã diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Naquele contexto, o crente não podia suportar os ensinos de Jesus Cristo, porque não tinha ainda a luz do Espírito Santo nele. Então, quando aqui no segundo ponto vem dizer que o Espírito Santo é aquele que é enviado para estar consolando, para estar ensinando, porque muitas vezes nós temos que ter esse entendimento que os discípulos, enquanto estavam na presença de Jesus, tinham o consolo, tinham o conforto, tinham a presença magistral de Jesus. É tanto que lá no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam atônitos, sem saber o que fazer, porque o seu Senhor, o seu pastor, havia sido levado ao matadouro, havia sido morto, crucificado e morto, mas eles esqueceram da promessa da ressurreição. É justamente o Espírito Santo que vem trazer esta lembrança, esta promessa. E o próprio Jesus disse: e não temas, porque ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Então o Espírito Santo aqui é tido como esse que consola. Aí é tanto que, quando Jesus fala aos discípulos lá no caminho de Emaús, o seu coração diz que ardia. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Então o Espírito Santo também tem a mesma atuação de Jesus Cristo, de fazer o nosso coração se alegrar com as palavras, reviver as promessas de Deus, esperar na sua volta, porque ele está em nós, não mais sobre nós. O nome de Jesus, aliás, o Espírito Santo, o Consolador, foi enviado em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo quanto o Filho ensinou, para testificar dele. É outro ponto importante da atuação do Espírito Santo como Consolador. Quando eu sou consolado, eu sou confortado, eu sou revigorado e agora eu vou testemunhar daquele que me revigorou, que me predispôs a fazer a obra, me encorajou a fazer a obra, porque antes eu não tinha a coragem. Agora o Espírito Santo me leva a fazer algo todo especial. Consolador. Vimos na lição passada o Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego paracleto vem da preposição parar, ou seja, ao lado de, próximo de, e o verbo kaleo, que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, que é traduzido por advogado. Então, Jesus disse em sua palavra: olha, eu vou,
Mas se eu for, eu rogarei ao Pai o outro Consolador. Então Jesus Cristo, aqui ele reconhece o Espírito Santo como uma pessoa com personalidades, com atributos divinos, com conhecimento de causa e conhecimento da causa. Conhecimento de causa e conhecimento da causa. Qual era a causa do Espírito Santo? Preparar os seguidores de Jesus Cristo a terem um revestimento a mais e para compreender as verdades sagradas e os ensinamentos de Jesus Cristo. Tem hora que você e eu não entendemos a palavra de Deus, mas sob a própria orientação da palavra de Deus, nós temos a orientação do Espírito Santo que lhe faz nos lembrar. E o próprio Jesus deu esse exemplo quando os seus discípulos estavam pescando, quando voltaram não tinha nada, e Jesus disse assim: vá, pesque, volte, bote o barco no mar, lancem a rede novamente. Aí a gente não entende. Ora, eu passei a noite toda no mar, era tudo lá, nem um peixe, nem uma piaba pesquei, mas de repente alguém, entendendo a mensagem de Deus através das palavras de Jesus, disse: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então aqui está o diferencial do Espírito Santo. Embora que nesse instante você não compreenda o que está acontecendo e nem o que está sendo revelado pela palavra, peça o auxílio ao Espírito Santo, que ele vai te dizer onde você colocar o pé, para onde você olhar, aonde você pôr a mão, o que você ouvir e o que você fazer. Porque ele é aquele que, além de consolar, ele traz também o ensino da palavra de Deus. E ele também consola. Então vemos aqui o Espírito Santo consolando a igreja e preparando a igreja para algo melhor, para algo maior. Enquanto os discípulos estavam lá absorvidos em um pesar, em uma tristeza, em uma simbólica derrota por haver Cristo morrido, mas a promessa era: se eu não for, o outro Consolador não virá. Ele veio para quê? Para ensinar. O Espírito Santo, aqui no segundo ponto, diz assim: ele também é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância. O interessante é que quando Jesus esteve aqui na terra, os seus discípulos muito preocupados com ele, porque Jesus tinha uma tônica diferente dos discípulos, e cada vez que ele era constrangido pelos discípulos a dar algumas respostas ou ter alguma atitude, ele dizia: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, para todo o ponto de ação de Jesus Cristo, enquanto aqui na terra, o Espírito Santo também tinha. Ele era para ensinar, para mostrar o sentido da igreja, como obedecer à palavra de Deus. Ele diz aqui no ponto que o Senhor se referiu ao Espírito Santo como o outro, com as mesmas perspectivas, com as mesmas finalidades, com a mesma missão, para que preparasse a igreja. Alguém com a mesma prerrogativa do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas estas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mas quer dizer que agora eu não posso mais me preocupar com a leitura da Bíblia, com a busca do conhecimento de Deus, porque o Espírito Santo vai me fazer lembrar? Não, o segredo está em você ler a Bíblia, buscar a pesquisa da Bíblia, entender a Bíblia e pedir orientação ao Espírito Santo. Está entendendo? É você pesquisar, estudar, e agora você vai ser lembrado. Como é que você é lembrado daquilo que nunca você aprendeu? Como? Então, para que nós tenhamos o entendimento da atuação do Espírito Santo, você tem que ler a palavra de Deus, tem que ter comunhão com a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque na hora mais aguda, você tem a direção do Espírito Santo para lhe fazer lembrar. Foi isso que Jesus disse.
Não temas, porque o Espírito Santo, aquele que o Pai vai mandar, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos ensinei. E além do mais, o Espírito Santo iria trazer coisas novas para os crentes que Jesus ainda não os tinha revelado. Como fazer o trabalho, como discernir os espíritos, como dar palavra de sabedoria, como enfrentar os reis. Tudo isso aí o Espírito Santo tem esse momento especial na vida do cristão, na vida da igreja. Então ele é o ensinador. E outro ponto, ele é o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos como ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Na vida diária. Não é na vida dominical, porque tem gente que só quer o auxílio do Espírito Santo no domingo, para fazer a coisa cedo, para vir para o culto cedo. Não, não é somente no domingo. Na vida diária. Na vida diária, do dia a dia, do cotidiano, você aqui bem redundante, do cotidiano, diária, do dia a dia, e até ao pingo do meio-dia, você tem que ter essa ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda da seguinte maneira: ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Depois que o Espírito Santo imprime um caráter de Cristo em nossas vidas, o mundo já não nos completa, já não temos mais a necessidade de depender do mundo pecador, do mundo sistema pecador, do mundo que nos atrai de maneira errada. Não, já quando somos orientados pelo Espírito Santo, nós recebemos as marcas de Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo disse assim: olha, ninguém me detenha, pois eu trago comigo as marcas do mundo. As marcas de Cristo. E quem imprime essas marcas de Cristo em nossa vida é o Espírito Santo, por causa da comunhão, por causa do consolo, por causa do ensino, por causa da ajuda. Naquilo que nós não podemos fazer e ser e ter, o Espírito Santo nos auxilia até em certo momento abrir mão. Né? Tem até as canções, os hinos, eu abro mão, eu abro mão. Eu abro mão. Então é o Espírito Santo que vai imprimindo no cristão o caráter de Cristo para que possamos ser conduzidos até o final. Ele nos ajuda na fraqueza. Né? A frase mais emblemática para isso é como é que uma pessoa realmente fraca vai dizer eu sou forte. Porque nós entendemos que pela psicologia nós somos forçados a reconhecer o nosso estado para poder haver em nós a própria superação, revelando nossos sentimentos, nossas fraquezas, nossos devaneios, nossas inquietudes, nossas ansiedades, mas a Bíblia diz diferente. Diga ao fraco, eu sou forte. E o fraco só diz que é forte quando ele tem a ajuda do Espírito Santo. E o fraco só diz que é forte quando reconhece que depende de Deus, que depende da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse que ajuda você nas horas da fraqueza. E o apóstolo Pedro também diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Espírito Santo é aquele que recebe toda essa descarga nossa e nos dá uma carga mais leve, porque o próprio Jesus também disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então o Espírito Santo também tem esse contexto de consolar, de ensinar e de ajudar. É através desta ação do Espírito Santo que nós aliviamos também as cargas das nossas tristezas, agonias e decepções, porque Ele é quem nos ajuda. Ele nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Mas se você esteve em contato com a Bíblia, esteve em contato com a palavra de Deus, fez a sua decisão e espera ser um crente vencedor, peça auxílio ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ajuda do Espírito Santo não nos obriga a deixar de estudar a Bíblia.
É bom ressaltar essa verdade porque há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar, nem se preparar para fazer a obra de Deus. Aí é que está. Aí é que está o grande segredo da atuação da igreja. Nós nos movemos e nós existimos por causa de quem? Do nosso Deus. E o nosso Deus está sendo aqui, está em atuação aqui através do Espírito Santo. É aquela palavrinha da primeira lição, pericorese. Pericorese é uma palavra que se traduz numa dança antiga, onde muitas crianças ficariam assim ligadas em volta, uma com a outra, pelas mãos, andando em círculos, e uma pessoa no meio cantando, falando algo de importância para o grupo, mas o grupo sempre em movimento. Sempre que aquela pessoa parava de cantar, ela vinha para o grupo e outra pessoa ia para a roda e assim cantando. Então essa comparação quer dizer, enquanto Deus atuou na criação, fazendo as coisas, o Espírito Santo parava sobre a face das águas e o próprio Jesus Cristo estava lá contemplando a criação que era para ele. E lá, quando veio a promessa do Espírito Santo, quando veio Jesus, o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo atuava de maneira em ciclo, cooperando com as ações de Jesus enquanto em terra. Enquanto Jesus foi e veio o Espírito Santo, fica agora o Espírito Santo ensinando, consolando, protegendo, consolando a igreja, e o Pai sendo quem? O cooperador. A palavra diz que nós pregamos, e quem é o nosso cooperador? Nós evangelizamos, ensinamos a palavra, e quem é o cooperador? Deus é o cooperador. Então veja aqui que nesse contexto todo, não nos exime de falar a palavra, de ler a palavra. Temos que ler a palavra de Deus para lembrar as promessas, as coisas de Deus. Mas, ultimamente, as pessoas gostam de charvão, né? Está amarrado, não sei mais o que, e isso não é. Aqui o William Stanley Horton diz assim: uma das verdades ensinadas pelo Espírito Santo é que não podemos recitar uma fórmula mágica do tipo: amarro Satanás, amarro minha mente, amarro minha carne. Não. Quem tem que atuar nas ações contra Satanás é o Espírito Santo, desmascarando as armadilhas para nós, nos dando condições de suportar através da ação dele. É agora, nessa palavra, que pensamentos e palavras devem estar debaixo da ação do Espírito Santo. Então, irmãos, João nos admoesta que sobre tudo isso devemos provar se os Espíritos são de Deus. Significa que devemos permitir o Espírito Santo da verdade orientar-nos nas tarefas de interpretar a palavra de Deus e testar pelas Escrituras se os pensamentos ou os de outras pessoas há perigos genuínos nesse assunto. Então nós temos que ter a direção do Espírito Santo para tudo que formos fazer em relação à nossa vida particular e à nossa vida coletiva enquanto igreja. Então que nesta manhã você fique sabendo, o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador dos crentes. E esse é o resumo desse segundo ponto. Então, irmãos, é aqui a minha participação e eu quero chamar mais uma vez aqui o Varonil para cantar mais um hino. E depois da nossa explanação, teremos aqui a participação do nosso irmão, o pastor João Maria, falando sobre o Espírito Santo aprova, reprova e convence o mundo. Amém? O Varonil cantando mais uma vez aqui nessa escola dominical. E você que está em casa, quiser mandar a sua questão, sua pergunta, seu esclarecimento, o seu complemento, pode mandar aqui que a gente faz a divulgação do seu pedido de oração também. O Grupo Varonil tem o prazer de saudar mais uma vez em todo o nome de Jesus Cristo. De 26 na harpa cristã.
Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se abre uma multidão que cantando a quarta chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá vencedores que levam a morte. Se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel fulguará. Ser glorioso, pensar nas grandezas dos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Estamos indo agora para o terceiro e último ponto, que traz a temática: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. E para nos trazer a temática deste ponto, eu convido o pastor João Maria. Ele terá aí 15 minutos para falar sobre este ponto, e assim depois nós estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vimos aí a explanação acerca da atuação do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo. O Espírito que também consola, que ensina, e nesse estudo podemos também identificar uma verdade bíblica, que é o sacrifício realizado por Jesus na cruz. Para a concretização desse plano de Deus, era necessário que um homem, no caso Jesus, o justo, santo, pagasse o preço, realizasse a obra exigida para o resgate da humanidade. O nosso ponto 3 é: o Espírito Santo reprova, convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e a salvação está à disposição de todos.
mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade, e essa pessoa responsável para fazer isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. Veja só, a humanidade estava totalmente afastada de Deus. E por conta da necessidade da humanidade, Jesus vem, realiza a obra na cruz, dando a sua vida, e agora após a sua ressurreição e ascensão ao céu, ele envia o outro Consolador, o Espírito Santo. Aquele que convence o homem do pecado. A ideia de persuadir ou convencer, isto é observado em outras passagens na Escritura. Nós vemos que o Espírito Santo, de forma atuante, né, operando na vida dos corações, como por exemplo, Pedro, no seu primeiro discurso, ali no dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Não é uma capacidade humana de convencer alguém para aceitar uma fé conforme é anunciada no Evangelho. Porque, veja só, alguém pode até de alguma forma ser convencido, mas não convertido. E somente tem essa capacidade de converter, é a pessoa do Espírito Santo. Então, como era necessário que alguém fizesse isso, que alguém convencesse o homem da sua situação, do seu estado miserável, e essa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence, ele persuade o mundo do pecado. Jesus disse que o pecado e não os pecados. Por quê? Porque o pecado a quem ele se refere aqui é a incredulidade. Aí na incredulidade vem toda uma série de práticas, né, pecaminosas. Porque o que vai condenar ou o que vai levar o homem ao inferno é a incredulidade. Porque a incredulidade é a rejeição, é simplesmente a rejeição à mensagem, a rejeição a Cristo. Quando o Espírito veio ao mundo, ele deu um indulto ao infiel, ou seja, o homem indulto, o homem que não tem a letra, ou o infiel, todos serão convencidos. Agora, nós sabemos que, infelizmente, o Espírito Santo, mesmo tendo essa habilidade de convencer, ela pode ser rejeitada. O homem pode rejeitar a mensagem de Deus. Isso é uma decisão que cabe unicamente ao homem em receber ou não a mensagem de Deus. E o Espírito Santo, além de convencer o homem dessa questão do pecado, a Bíblia nos diz que o homem é convencido por quê? Eles não creem em Jesus. Antes mesmo que cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa estava condenada, que o Espírito torna as pessoas conscientes do seu estado. O homem, muitas das vezes, talvez não tenha essa consciência, mas na medida em que tem o contato com a presença do Espírito Santo, ele toma essa consciência de sua situação espiritual, do seu estado de miséria espiritual, e reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Muitas das vezes as pessoas dizem que tem Jesus como seu Salvador, mas não o tem como seu Senhor. Então é necessário reconhecer não só como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida, como seu Senhor. Esse ponto 1
nos mostra exatamente essa necessidade, né? Através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecado será desmascarado. Haverá um chamado ao arrependimento. Os pecadores ficarão convictos dos seus pecados, onde não acontece o desmascaramento, onde não acontece essa manifestação do reconhecimento do pecado, é quando não há presença, não há manifestação do Espírito Santo no meio da congregação. Caso isso, nós sabemos que pode acontecer quando não há esse tipo de convencimento em o pecador reconhecer o seu estado. Mas isso muitas das vezes ocorre porque abandonaram os padrões bíblicos, estão fora da presença de Deus, então não há atuação do Espírito Santo em convencer o pecador ao arrependimento. Não há um dom especial, não há um dom especial de revelação, nem leitura de pensamento para descobrir o pecado no coração de alguém. Isso não é possível, até porque adivinhação ou algum tipo de coisa para adivinhar o que está no coração do outro é feitiçaria, é pecado, e Deus não se utiliza destas coisas, até porque Deus conhece, né, o nosso coração, Ele sabe o que está no nosso coração. Por isso, como o Espírito Santo é Deus, Ele tem essa habilidade de conhecer, de saber o que está no nosso coração. Ora, o salmista diz que quando ele ainda estava informe, Deus já o conhecia. Em outra ocasião ele diz que mesmo antes que a palavra viesse à sua boca, Deus já tinha conhecimento disso. Então o Espírito Santo, ele tem também essa condição de Deus, né, que ele é Deus, para conhecer, para saber o que está no nosso coração, na nossa mente. E no ponto 2 do ponto 3, nós vemos que o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça do Espírito Santo convence o mundo da justiça implacável de Cristo. Eu estava refletindo um pouco acerca disso e pensei o seguinte: como alguém por si só poderia justificar-se a si mesmo? Não há essa possibilidade de você por si, diante de Deus, justificar-se dos seus pecados, da sua condição. Não há como. Portanto, essa justiça, esse convencimento da justiça em Cristo, que está no sacrifício realizado por Jesus. Então, a justiça de Cristo é reconhecida por Deus em nossas vidas. Então, por isso que o Espírito Santo, ele convence também. Isso porque Jesus, como diz a Bíblia, morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Como intercessor, advogado, como nós vimos aí, é assim que Jesus está diante de Deus também. E ele voltou para o Pai. O mundo não vê. Uma outra coisa interessante é que aqueles que não conhecem a Jesus não podem receber. E a Escritura diz: por que não recebe? Porque não vê e não o conhece. Como alguém poderia acreditar ou receber o Espírito Santo se não o conhece? Há poderíamos dizer, algumas condições necessárias para que se conheça, para que se receba o Espírito Santo. E o mundo não tem essas condições. Porque mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo por meio do Espírito. Todos nós
chegamos à convicção de que é necessário da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. O Consolador intercede, ele está diante de Deus a nosso favor, né? O Cristo, o mesmo Cristo, né, que é o nosso advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Veja só, irmãos, que mais uma vez nós vemos aí que a justiça de Deus, né, o nosso convencimento disso é que nós não somos de nós mesmos justos, mas sim a justiça que há em nós é a de Cristo, por causa do que ele realizou em nosso favor. E nós vemos também que o Espírito Santo, além de convencer da justiça, ele só poderia vir depois que Jesus fosse. Então Jesus foi, o Espírito Santo veio e entrou e passou a convencer o homem do seu pecado. E ao mesmo tempo a conscientizar do perdão, né? A conscientizar o homem do perdão divino, da justiça de Cristo. Essa pessoa recebe o poder para vencer o mundo. Nós não somos obedientes a Deus porque somos o danadão, né? Porque somos mais inteligentes. Não, nós obedecemos por causa da ação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos conduz, é Ele que nos faz acreditar, continuar, perseverar, né? Crendo nas promessas do Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus, uma certa vez, disse que do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. É uma das referências a Satanás que ele faz na Escritura, que para ele não tem mais jeito, né? Ele já está julgado e sentenciado. Então Deus não volta atrás àquilo que ele já sentenciou, né? E o diabo, ele já tem a sua sentença, apesar de ainda estar por aí por um tempo, né? Por um tempo. Mas o príncipe desse mundo já está julgado. Essa referência a Satanás também é uma referência de um ser derrotado, né? De um ser derrotado, porque Cristo é vitorioso, foi vitorioso sobre Satanás. A vitória de Cristo nos leva isso de uma forma de uma manifestação mais visível quando ele está no Calvário, porque o diabo de maneira nenhuma queria que Jesus morresse, porque ele sabia que Jesus morrendo havia esperança para a humanidade, havia uma providência de Deus para o resgate da humanidade. Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus também vence o diabo. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, e se trata-se de quê? No julgamento. Que julgamento? Do nosso pecados, que foram julgados em Cristo na cruz. Nós vemos muito mensagens de que os nossos pecados foram cravados na cruz, de que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, de que os nossos pecados foram purificados em Cristo. Então, deixa claro exatamente essa condição de que o Espírito Santo nos dá a certeza de que os nossos pecados foram também cancelados, apagados. Como diz a Escritura, Deus jogou lá num lugar no mar e faz questão de nem se lembrar aonde está, né? Os nossos pecados. E Satanás perdeu muito, né? Perdeu uma grande multidão. Porque nós sabemos, irmãos, que antes de Cristo, ou da sua crucificação e ressurreição, o mundo, os homens, a humanidade estavam totalmente dominados
pelo pecado, pelo diabo. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a condição humana diante de Deus, longe, distante, separados. Isto significa que a humanidade estava caminhando a passos largos para a condenação, para a perdição eterna. Mas há uma esperança. O Espírito Santo continua ainda atuante, continua ainda trabalhando nos corações, convencendo os corações, convencendo as vidas de que precisam se arrepender dos seus pecados. Então, o arrependimento e o perdão dos pecados, fica claro que qualquer igreja, pregador, que não expõe publicamente o pecado, que não denuncia a injustiça, certamente esse pregador, esse tal, não tem a ação do Espírito Santo em sua vida, seja esse individualmente ou um grupo religioso que se diz muitas das vezes até cristão, Então, nós vemos de forma explícita que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel. Pela manifestação do pecado do infiel. Ou seja, pela manifestação do pecado que está muitas das vezes lá no seu coração, que só você e Deus sabe. E o Espírito Santo traz isso à tona, fazendo com que o pecador, tenha convicção do seu pecado, do seu estado, de que ele precisa se voltar para Deus para não perder a sua alma. Pois muito bem, a outra questão é que o Espírito Santo não está aqui de forma esporádica, Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Portanto, o diabo, o pecado, já foi vencido no Calvário. Já foram todos derrotados por Jesus na sua morte e ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Graças a Deus que estamos vencendo mais uma batalha da nossa escola bíblica dominical. Então, diante do exposto, queremos concluir para você, meu amado irmão aqui presente, e aos que nos acompanham pela live. Ficamos sabendo que no sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo, é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como ovelhas, individualmente, e também age no mundo no processo de salvação. Sem o Espírito Santo não existe outra realidade a comentar sobre o sucesso da igreja. Aí fica aqui umas perguntas que quero fazer para você. Por que Jesus precisava voltar ao Pai? Qual é a ideia de Paracleto que você aprendeu nesta manhã? Quem imprime em nós o caráter de Cristo? De que pecado e justiça o Espírito Santo convence o mundo? A que se refere o juízo sobre qual o Espírito Santo convence o mundo? Então, são essas questões que você deve buscar. Na própria revista tem o contexto e também nós aqui explicitamos para você. Meus amados, nesse instante nós queremos agradecer a participação dos nossos irmãos, tanto aqui presente, como os nossos irmãos professores, como os irmãos que estão nos acompanhando através da live. Queremos dizer que próximo dia 28 estaremos também com a mesma Escola Bíblica Dominical, com essa característica, certo? E queremos também pedir a você que continue orando por essa situação, para que Deus nos dê cada vez mais condições de fazer a obra de Deus.
aproveitar, trazer a nosso favor, usar o tempo e as estações para que nós não venhamos a ser servos inúteis. Porque se nós fizermos tão somente aquilo que nos manda, conforme o próprio Jesus disse, nós seremos os mais infiéis de todos os servos, mais inúteis. Mas devemos aproveitar. Você que é dirigente de congregação, você que é dirigente de igreja, não confunda 6 com meia dúzia. Abra a sua igreja dentro de um processo de comunhão para adorar a Deus, para orar ao Senhor. Está reconhecidamente que a igreja é um trabalho, é uma atividade essencial, porque ela cuida da alma do ser humano. Então a igreja está aqui para orar pelas famílias, orar pelas pessoas enfermas, orar pela situação que estamos passando. Talvez você não queira ver, mas nós queremos pedir a Deus que abra os seus olhos para que vejam que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá no mundo. E a situação não vem agora. Estudos dizem aí que a situação da pandemia vem aí há 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos depois, em situações catastróficas para a humanidade. Vamos nos preparar para aproveitar as oportunidades. Próximo domingo estará conosco, eu queria pedir aqui ao irmão Irani para me dar aqui o celular para me ver aqui a escala. Dia 28, o tema é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a lição número 3 para o dia 28. Que agora nós temos um grupo, nós estamos até usando a tecnologia a nosso favor. É isso que a igreja deve fazer. Lição número 3, o batismo no Espírito Santo. Dirigente, estarei dirigindo, mas também aqui, tendo a cooperação dos irmãos, como sempre. No louvor, o presbítero Girnaldo e o grupo Filhos do Rei. Dá um recado aí para os Filhos do Rei. Professores convidados. Para o primeiro ponto, o bispo Tarcísio Barro irá trazer a temática, o que significa batismo no Espírito Santo. Para o segundo ponto, a irmã Daniele Gama, o propósito do batismo no Espírito Santo. E no terceiro ponto, o irmão Bruno Jefferson, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Seguindo aqui os protocolos, seguindo aqui os decretos, nós teremos a capacidade de receber aqui 30% da nossa estrutura física, o que equivale a termos no nosso templo 60 irmãos, seguindo aqui o protocolo sanitário. Então, irmãos, são estes os avisos, e a partir das 19h30 nós teremos mais um trabalho do Senhor aqui, com essas mesmas, às 6 horas, olha, desculpa aí, às 6 horas, às 18 horas, teremos o trabalho que está já se tornando muito bom para que você tome conhecimento. Eu convido a todos para ficarmos de pé, em nome de Jesus, e eu quero, já disse, Girnaldo e Filhos do Rei. E convido aqui o nosso pastor para coordenar esse momento final da nossa escola dominical. E você participe, compartilhe, evangelize. Não temos o folheto, mas temos o Facebook, a página do Facebook para compartilhar e evangelizar os nossos irmãos e amigos. Saúdo os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante do Teu altar, diante da Tua face, Senhor, sabendo e experimentando que a Tua fidelidade permanece para sempre. Queremos Te agradecer pelos cuidados e pela proteção que o Senhor tem nos dado durante a nossa caminhada para a glória do Teu nome. Abençoe cada irmão, cada irmã que veio até aqui, os que estão acompanhando pela live. Deus de toda graça e de toda misericórdia, nós Te pedimos, Te agradecemos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém.